Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui no nosso canal. Eu sou José de Anchieta, sou mentor e treinador em vendas e especialista no modelo Harvard de negociação. Hoje eu estou aqui no espaço Five Star, na rua Hermógenes de Moraes, na Madalena, trazendo para você mais um conteúdo. Para você que trabalha com vendas, trabalha com negociação, eu costumo sempre falar que negociar pode não ser a profissão de vocês, mas com certeza negociar faz parte da profissão de vocês. E é por isto que é muito importante desenvolver as habilidades em negociação, as suas habilidades em vendas. E o meu trabalho, o meu propósito é justamente para você trazer conteúdos muito relevantes para você. Agora, se você não está seguindo o nosso canal, vai aqui embaixo e segue o nosso canal. Assista o vídeo até o final e ao final deixa um comentário, compartilha com a sua rede de relacionamento. Hoje eu vou falar para vocês 12 perguntas que você precisa fazer para vencer as objeções. Eu costumo falar que o segredo da venda está na prospecção. Quanto mais você prospectar, mais próximo da venda vai estar. E é na prospecção que surgem as objeções. Os nãos, a grande barreira dos não, né? Quando o cliente diz não, você precisa saber que a mensagem que o cliente está transmitindo é: você ainda não me convenceu. E é por isso que eu trago esse conteúdo para vocês. 12 perguntas que você precisa fazer para o cliente na hora de receber ou não. Imagine o seguinte: você está atendendo um cliente e o cliente diz: Ah, eu não quero, o seu produto está caro. É natural, né? Normalmente, quando você está atendendo, mostrando o seu produto, o seu serviço, é a maior barreira que existe, é o preço. O cliente costuma dizer: está caro. Então, o que perguntar ao cliente neste momento que ele diz está caro? Vamos lá, anota aí. Vou falar a você agora 4 perguntas quando o cliente diz está caro. Depois eu vou falar mais 8 perguntas de outras objeções que o cliente coloca para você. Vamos lá. 4 perguntas que você precisa fazer quando o cliente diz está caro. Você pergunta a ele: comparado a qual solução você utiliza hoje? Quando o cliente diz caro, pergunte a ele: sim, eu concordo, mas é comparado ao quê? Você está tomando qual a referência para chegar a essa conclusão que o meu produto está caro? E deixa o cliente responder, porque não tem coisa melhor de vencer as objeções do que perguntar. Primeira pergunta, anota aí. Segunda pergunta, você diz: entendo. O que normalmente pesa mais para você? Preço ou resultado? Observe que você está fazendo perguntas abertas. Você diz: entendo a sua posição, o meu produto pode. Você pode ter essa percepção que o meu produto está caro, mas normalmente pesa mais para você preço ou resultado? Eu sei que a maioria das pessoas pesa preço, né? Mas as pessoas têm que entender que resultado também é importante. Anota essa segunda, né? Então, terceira pergunta: se o retorno for maior que o investimento, faria sentido avaliar? Veja a pergunta que você está fazendo, ou mais uma pergunta aberta. Se o retorno do meu produto for maior do que o investimento, faz sentido avaliar? Até então você não está vendendo nada a ele, só está perguntando para entender a necessidade dele. Isso é importante. Não venda ao cliente, deixe o cliente tomar a decisão para comprar. Quem toma a decisão de compra é o cliente, não é o vendedor. Veja a quarta pergunta que você precisa fazer quando o cliente diz está caro. Muitos clientes pensaram o mesmo antes de entender o benefício completo. Observe que você está criando no cliente aquela expectativa que o seu produto é diferenciado. Então, é fundamental que você faça perguntas na hora da objeção.
E o está caro é o que mais acontece, tá ok? Então já foram 4, tá ok? Anota aí essas 4 perguntas para você praticar imediatamente na sua venda quando você for terminar esse vídeo aqui, quando você for vender o teu produto. E quando o cliente diz: "Já tem um outro fornecedor", também acontece isso, né? Tem um cliente que compra produtos de forma recorrente. Exemplos, produtos de higiene e limpeza, produtos alimentícios, né? Às vezes a pessoa bota até um carro que coloca para lavar num determinado lava-jato, ele está sempre fazendo aquilo semanalmente, quinzenalmente. Às vezes as pessoas compram até produto diariamente. Então, quando você vai oferecer o teu produto, o cliente diz: "Ah, eu já tenho um fornecedor". Aí eu vou te dizer agora mais 4 perguntas que você precisa fazer na hora dessa objeção. Anota aí. Primeira pergunta, você faz: "Ótimo, que bom que você já tem um fornecedor. O que você mais gosta do fornecedor atual?". Deixe ele responder, porque a partir do momento que você ter a percepção do que o cliente mais gosta daquele atual fornecedor, você prepara, vamos dizer, uma contrapartida em termos de pergunta e de questionamento. A segunda pergunta, você faz: "Perfeito. Se existe algo que pudesse melhorar ainda mais o resultado, o que você faria?". Veja como você está deixando o cliente pensar, o cliente tomar a decisão se realmente vale a pena ele continuar com esse cliente atual ou com esse fornecedor atual, né, ou mudar de fornecedor. Até então você não está vendendo, não está falando de prazo, de benefício, não está falando nada. Você está deixando o cliente falar. Terceira pergunta que você pode fazer: nosso objetivo não é substituir imediatamente, mas mostrar alternativa. As pessoas gostam de alternativas, gostam de opções na hora de decidir. Quando você tem mais alternativas, mais opções para decidir, fica mais fácil de você tomar uma decisão. Porque quando ele tem mais alternativas, ele começa a procurar referência social, começa a procurar pessoas que também compram aquele produto, começa a perguntar, e aí ele vai tomar uma decisão se mantém o fornecedor atual ou se substitui. E um detalhe também, você não está pedindo para o cliente mudar de fornecedor. Apenas você está dizendo aí, olha, nosso objetivo não é substituir, mas mostrar alternativas. Continue comprando com seu fornecedor atual, mas me dê uma oportunidade de você ter uma experiência com o meu produto. A quarta pergunta: posso te mostrar algo que alguns clientes utilizam como complemento? Você vê que você está dando mais opções para o cliente. Até então, você não está pedindo pelo substituir de fornecedor. Então, essas 4 perguntas são fundamentais para você fazer ao seu cliente quando ele diz: já tenho fornecedor. Então, olha só, falei 4 quando ele diz está caro, falei mais 4 agora quando ele diz já tem um fornecedor, e agora vou te dizer mais 4 quando o cliente diz vou pensar. Acontece muito, né, quando você vai oferecer um produto, um serviço ao cliente, ele diz: "Ah, vou pensar. Eu preciso pensar, eu preciso consultar o meu sócio, eu preciso consultar a minha esposa". São pessoas que precisam de opiniões de terceiros para tomada de decisão. Isso é natural. Nem sempre as pessoas têm aquele poder de decisão de decidir na hora. Então é essa preocupação que você tem que fazer. Se você tem um produto para vender e esse produto é uma venda recorrente, se o cliente compra de forma recorrente, não tenha pressa, construa um relacionamento. E aí este relacionamento é construído quando você começa a conquistar a credibilidade do seu cliente. Então, quando o cliente diz vou pensar, você faz a seguinte pergunta: claro, o que exatamente você gostaria de avaliar antes de decidir? Você vê, você não está indo de encontro no cliente, você está concordando com ele. Claro, você tem todo o direito de pensar, mas o que você exatamente gostaria de avaliar antes de decidir? Vai perguntar a terceiro?
vai consultar, outros fornecedores, vai consultar a internet, vai consultar os seus colaboradores que estão utilizando esse produto ou serviço. Isso é natural, isso faz parte do processo de venda. A segunda pergunta: existe alguma dúvida específica que eu possa esclarecer agora? Você vê, você está adotando uma estratégia de reter o cliente, fazer com que ele pense, fazer com que ele responda às suas perguntas, que são todas perguntas abertas. Não se deve fazer perguntas que o cliente vai responder sim ou não. Você tem que responder, tem que fazer perguntas para o cliente pensar, falar. As pessoas gostam de falar. E a partir do momento que você faz perguntas, e o cliente vai respondendo, ele vai tendo a percepção que vale a pena conhecer o seu produto. A terceira pergunta: quando você costuma tomar esse tipo de decisão? Visão. Quando você costuma tomar esse tipo de decisão? Querendo saber, conhecer mais o cliente. Mais uma forma de você fazer uma pergunta aberta. E a quarta é: se tudo fizer sentido, o que faltaria para avançar? Então, mais uma pergunta aberta, onde o cliente para pensar. Então, aplique imediatamente essas perguntas quando você estiver apresentando o teu produto, quando você estiver prospectando novos clientes, porque é na hora da prospecção que surgem as objeções. E essas três objeções são muito fortes, muito presentes em quem trabalha com venda. Está caro, já tem outro fornecedor e vou pensar. Então, para cada objeção dessa, você tem quatro perguntas para fazer ao seu cliente. Então, gostou do conteúdo? Eu tenho certeza que você gostou do conteúdo, porque são conteúdos práticos que refletem a nossa realidade. Nós que somos vendedores, somos empreendedores, temos que diariamente vencer as objeções. Agora, deixa um comentário aqui no nosso conteúdo, tá certo? Dá um like e compartilha com a sua rede de contato. Até a próxima!